A graça e paz, amém? Para mim é um prazer estar aqui, me chamo missionária Fernanda Gomes, amém? Agora estou com o canal no YouTube e eu quero convidar você para ir lá, amém? Tá lá, ó, a tua curtidinha, compartilhar, porque eu sei que Deus, Ele vai falar com você. Se Ele colocou no meu coração para fazer esse canal, é porque existem vidas precisando ouvir o que Deus tem me dito, amém? Para alcançar a tua vida. Lá em Tiago 1:22 diz uma coisa, que o povo de Deus, amém, ele lê a palavra, mas não pratica. Então não adianta. Nós temos que ler a palavra, estudar a palavra e praticar o que aprendemos nela. Então eu quero começar uma série falando sobre fé. Você pode chegar para mim e dizer assim, eu tenho fé. Outros dizem, eu não tenho fé, minha fé é pequenininha. Deus nos deu uma medida de fé, amém? A fé para a salvação. O nosso Deus, eu quero falar de Deus lá em Gênesis 1, quando ele disse o quê? Haja luz e houve o quê? Luz. Haja separação de água, de terra e houve separação. Ele falou e aconteceu. Por quê, amados? Um filho, ele tem que ter as características do pai. E como características do pai, se o nosso pai, ele é um Deus de fé, amém? Quais características que nós temos que ter? Fé, amém? Então, esse ano, de 2020, ele nos chamou para viver o sobrenatural dele, a fé. Aquela fé, amados, que transforma, amém? Não é só aquela fé que você sabe que você precisa ter fé para ser salva. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é um dom gratuito de Deus. A Bíblia diz isso, amém? Mas aquela fé que ele diz assim, que eu e você iremos fazer obras maiores do que Jesus fez, amém? Então assim, a Bíblia diz que nós temos que ter essa característica, amém? Então eu quero ensinar um pouco daquilo que eu tenho aprendido sobre fé. O que é fé? Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e a convicção de fatos. A gente não precisa ver, mas eu preciso crer. E para que eu creia, a fé vem pelo quê, amados? Lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Você tem ouvido a palavra de Deus? Ou você só ouve e não pratica? Como disse lá em Tiago 1:22. Não sejais só ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Amém? Então assim, eu quero hoje estar falando para vocês um pouco sobre fé. Vou estar falando, eu quero instigar você a andar por fé, amém? Deus não chamou você para viver pelaquilo que você está vendo. Viver o que você está vendo é muito fácil, isso não é fé. Fé é você crer no sobrenatural, amém? É no momento das adversidades, você saber que existe um Deus que Ele faz. E fé, por sua vez, a fé tem uma voz. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 11, que a palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar vazia, mas fará o que apraz ao Senhor e vai prosperar para aquilo para qual foi designado. Então não tem como, amém? Se eu falo, se eu creio, vai acontecer. É no momento das adversidades, é no momento das circunstâncias que nós temos que colocar a nossa fé em ação, amém? Coloca a tua fé em ação. Qual é a dificuldade que você está passando? Creia, se é cura, ele diz na Bíblia que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Amém? Então, se você está precisando de paz, a Bíblia diz que a paz de Deus, lá em Filipenses 4:7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Precisamos, amém? Andar por fé. Então eu não tenho que ser guiado por aquilo que eu estou vendo ou por aquilo que eu estou sentindo, não é? Vamos ver vários homens, rapaz, homens de Deus, mulheres de Deus, que aconteceram o sobrenatural. Há uma diferença entre eles e nós? Não. A única diferença é que o Espírito Santo hoje, ele habita, mora dentro de nós, amém? Então nós precisamos saber. Elias, imagine você olhar para um homem normal, comum, amém? Tá lá,
Chega ele lá, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, do 8 e diante. Fala sobre aquele homem, amados. Estava fugindo lá de Jezebel, uma fome. Ele creu na promessa de Deus e disse assim para ele: Elias, vai que eu já ordenei. Deus já ordenou, aleluia, que uma viúva te sustente. Agora você imagina, 3 anos e meio de seca, o povo tudo não tinha as coisas, mas você sabe o que é que eu acho tremendo, amados? É porque ele creu. E se fosse eu, a missionária Fernanda Gomes, eu diria logo, deve ser uma mulher rica. O esposo faleceu e deixou uma fortuna. Quando chega lá, ele encontra o quê? Uma mulher que diz que vai fazer um bocado, um bolo para ela e para o filho, que só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite para o milagre acontecer. Mas era tudo que ela tinha naquele momento. Agora, sabe o que é que mudou ali? A palavra do profeta. Ele creu no que Deus disse. E isso, amados, honrou. Ele disse, vai, faz primeiro um bolo para mim, depois para você e para o seu filho. E enquanto seca houver e fome em Israel, o azeite não vai acabar. E a farinha não vai acabar também. Aleluia. E eles comeram, a Bíblia diz. Eu não sei, porque milagre você vive. Não tem como você contar. Tem como contar? Não tem. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação e viver o sobrenatural de Deus. Amém? E Elias viveu aqueles dias, amados. Ele comeu o melhor dessa terra. Por quê? Porque ele creu na palavra. E você? O que é que você está fazendo? Lá em Romanos 4, versículo 17, a parte B, diz assim, que Deus, ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E sabe algo tremendo? O que é que acontece aí? Ele diz isso, ele trouxe a existência, amém? Ele trouxe o sobrenatural. Mas só que a fé, lembra quando eu falei que a fé tem uma voz? E a fé tem que ter essa voz. Então nós precisamos falar. Não é só viver, você precisa falar. Está lá a circunstância. Você está vendo. Ó, você é normal, amém? A gente se entristece, faz tudo, mas o que é que acontece? Essa palavra vivifica dentro de nós. Amém? Essa palavra traz vida. Essa palavra, ela tem poder. Quando você crê, ela tem poder. E o que é que acontece? Traga à existência as coisas que não existem, como se já existisse. O nosso Deus, amados, ele faz isso. Ele é um Deus tremendo. Ele é o Deus que faz o sobrenatural na nossa vida. Ele é um Deus que ele quer que os filhos dele vivam como ele, por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu e você iremos fazer obras maiores que Jesus fez e a gente não tem feito, o defeito está em quem? Na gente. Amém? Precisamos o quê? Colocar em prática. A palavra já está dentro de você. Eu quero convidar você a ler a Bíblia, a pegar versículos que alimentem a sua fé, versículos que mudem a sua vida. Por quê? Porque, amados, a fé vem pelo ouvir. Aí diz de novo, ouvir a palavra de Deus. Então, se eu ouço, se eu falo, se eu confesso, não tem para onde correr. Amém? Vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que muda a circunstância. Amém? Então, precisamos conhecer essa palavra. Ter intimidade com Deus. Ter uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Sabendo o que ele faz. Infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Deus, amados, ele convida você a viver um nível maior de fé. Aleluia. Às vezes a gente tem vergonha de orar por uma pessoa. A gente vê alguém doente, até um amigo, e não quer orar. Mas sabe que eles estão esperando para que essa glória seja manifestada? E como é que essa glória vai ser manifestada? Através da sua vida. Você vai ser o canal desobstruído para a glória de Deus ser manifesta. Amém? Então coloca a mão sobre o enfermo.
Será que ele vai ser curado? Não, ele vai ser curado. Essa palavra, ela tem poder, amém? Tem lá alguém, alguma circunstância se levantando, ora, diz, ordena, ele já nos deu autoridade. Use a sua fé. Nós precisamos, amados, colocar a nossa fé em ação. Deus está chamando, está levantando um povo, aleluia, compromissado com a palavra dele. Oséias 4,6, a parte A, a parte B, diz assim: o meu povo perece porque falta conhecimento. Quando chega conhecimento, quebrou o biscoito do diabo, acabou. Não tem para onde correr. Sabe por quê? Porque quando chega o conhecimento, nós temos a convicção que Deus, ele é maior. Amém? E além do mais, aleluia, nós temos a convicção que essa palavra se cumprirá na nossa vida. Mas a posição é sua. 2020 não vai mudar nada na sua vida. Sabe por quê? Quem tem que mudar é você. Você que tem que tomar a decisão. Deus quer usar você. E ele ainda diz assim, olha, obras maiores. Se nós iremos fazer obras maiores, amados, aleluia. O Senhor ressuscitou mortos, paralítico andou, cego, cancerosos, leprosos, todo esse povo viu e contemplou a glória de Deus. E qual é a diferença? Nós temos a pessoa do Espírito Santo que habita, mora dentro de nós, amém? E para um milagre acontecer, precisamos ter convicção disso. Quem chamou você é fiel para cumprir a palavra dele. E eu ainda quero dizer mais a você, que você está nos ouvindo, me ouvindo nesse dia, amém? Eu louvo a Deus pela tua vida. Não pense que foi por um acaso, não foi. Foi o Espírito Santo de Deus. Porque ele está querendo falar para você. Use a sua fé. Coloque em prática. Não deixe ninguém apagar. Não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que está difícil emprego. Pode estar difícil para todo mundo. Lembre-se quem é seu pai. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos os que receberam deu-lhe poder de ser chamados filhos de Deus. Você é filho, aleluia. Você é filho de Deus. Você tem um pai de fé. Então, você tem as características dele, amém? Você é um homem e uma mulher de fé. Coloque em prática. Leia bons livros, amém? Veja, ouça a palavra. Não só escute, mas escreva. Coloque ali para quando você passar, você lê. Lembra que ele é o teu Senhor, o teu pastor. E que nada vai te faltar. Lembra também, amados, como ele diz na palavra dele. Amém? Que o povo do mundo espera a glória dos filhos de Deus. Então eles querem ver. E como é que eles vão ver? Através da minha vida e através da tua vida. Amém? Seja ousado em nome de Jesus. Seja ousada em nome de Jesus. E toda vez, você sente medo? O medo vem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele vem até onde você deixa. Você pode dizer não por medo e dizer que você é uma pessoa cheia de ousadia, cheia de intrepidez e que você verá a glória de Deus sendo manifestada. Os teus filhos, nenhum deles vai perecer, mas todos eles confessarão que Jesus, ele é o Senhor. Oh, você precisa crer. É por isso que eu estou falando essa palavra de fé para mim e para você. Porque você precisa crer no que a palavra de Deus diz. Amém? Não olha 2020, não tem história não, amados. Deus chama você, Deus convida você a viver o sobrenatural dele. Amém? Josué orou e o sol parou. Qual a diferença de Josué para mim e para você? Só o Espírito Santo que agora ele habita dentro de nós. Ou seja, o próprio Deus. Deu para você entender isso? O próprio Deus está habitando dentro de você. O Deus que cura, o Deus que te ama, o Deus que não quer ver você. Como é que tá as coisas? Mais ou menos. E aí? Tá tudo ruim. E aí? Você só se vê como um derrotado. Não se veja como um derrotado. O Senhor chamou você para, além de ter uma vida por fé, ser mais que vencedor. Aleluia. Amém? Nós precisamos, amados, tomar a posição que Deus quer. E a posição que Deus quer
é você andando por fé. Amém? Sem olhar a circunstância, sem ver o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, problema das pessoas. Deus tem pensamentos de paz para você e não de mal, para dar o futuro a qual você deseja. Amém? Deus, ele tem o melhor. Ageu, lá em Ageu, ele disse que ele é dono do ouro e dono da prata. Existe alguma dificuldade que Deus não possa resolver? Ele também é conhecido, aleluia, como Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Então ele provê tudo para as nossas vidas, amém? Então precisamos crer nisso. Precisamos, amados, praticar. Mas antes disso eu quero falar algo para você. Pratique. Viva essa palavra. Seja aquele crente esponja. Por quê? Por quê, missionária? Porque você mesmo espremido, como a esponja, sai espuma, de você só vai sair a palavra. Amém? De você só vai sair a palavra. Tudo pode estar dando errado, mas exalta o nome dele. Diga que ele está no controle, que ele é o maior. Pegue versículos e comece a manifestar a glória de Deus. Nós precisamos, e eu quero convidar você. Eu não sei se você já tem uma aliança com Deus ou se você ainda não tem. Se você está precisando viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Mas eu digo a você que você vai viver esse sobrenatural de Deus. Amém? Você vai viver o milagre dele. O milagre. Qual é a área que você precisa desse milagre? Ele vai realizar. Porque dele nós temos o sim e o amém. E eu quero render graças a Deus pela sua vida. Amém? Eu quero render graças a Deus por você ter parado e ter ouvido essa palavra. Que eu sei, eu tenho convicção, aleluia, que tocou o teu coração. Aleluia. Você que é uma pessoa que passou aí, por um acaso você parou. Você parou? Fique aí. Sabe por quê? Porque Deus está falando com você. Pessoas não te dão valor. Pessoas acham que você não vale nada. Não se preocupe. Ele já pagou o preço por você. Você tem um valor muito grande e esse valor é de sangue. Aleluia. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Até um perdão que você vai pedir tem que ser por fé. Amém? Creia que ele perdoou você. E isso importa, amados. A Bíblia diz em 1 de João 1,9 que quando nós confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessa. Então você não é qualquer um. Se Deus fez você parar aí para ouvir, é porque ele está dizendo para você, eu amo você, meu filho. E eu quero fazer de você um grande homem de Deus. Amém? E é com você que Deus está falando nesse dia. Amém? É com você. Ele não quer que você pense que você não é nada. Mas lembre-se, você é filho de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Em nome de Jesus.